Olá, sejam bem-vindos. No nosso encontro de hoje, vamos falar sobre estratégia de planejamento, os referenciais de partida. Quando você vai fazer um planejamento, existem etapas que classicamente constituem o desenvolvimento do processo de planejamento. É sobre isso que nós vamos tratar no encontro de hoje. Para começar, que tal cenários? Vamos falar um pouquinho sobre alguns cenários que estão presentes no nosso ambiente hoje. Cenários e tendências lidando com o ambiente de negócios. O ambiente de negócios apresenta uma velocidade, uma chegada de novos fatores, de surpresas e novos modelos de administração de gerenciamento. Vamos passar rapidamente, sem detalhar o seu conteúdo, mas pense bem sobre cada um deles. Olhe rapidamente e pense sobre o efeito que isso está trazendo sobre o nosso modo de agir, em especial as habilidades necessárias para um bom planejamento estratégico. Globalização, informação, tecnologia, tamanho e velocidade. Queria destacar o aspecto tamanho e velocidade. Hoje é muito difícil uma empresa que faça tudo, tenha dimensões muito amplas, sobreviver e andar com sucesso no mercado. Então fica sempre um paradoxo. Qual é o tamanho ideal para que eu tenha a velocidade necessária? Se eu for muito pequeno, eu sou ágil, mas ao mesmo tempo eu perco escala, perco potencial para estar dentro de uma cadeia de valor maior. Então, isso é um grande desafio, sem dúvida alguma. Próximos tópicos: padronização, regulamentação e desregulamentação, modelos de gestão, nível de conhecimento. Queria frisar aqui a questão da regulamentação e desregulamentação. Principalmente o mercado internacional, mas também o mercado nacional, vive momentos de transição. Muita gente reclama, no caso do Brasil, que as regras nem sempre estão claras. Então você tem agências ligadas à área elétrica, à área de transportes e toda uma pressão nacional, internacional, para você criar regras um pouquinho mais duradouras. Então é um outro conflito, porque inevitavelmente o mercado mundial e as tendências exigem as mudanças, mas algumas coisas devem ser estáveis, pelo menos por um período. Criatividade e inovação, formas de trabalho, formas de vínculo, remuneração. O ambiente de trabalho está trazendo novidades muito amplas, formas de conectividade das pessoas, a sua organização, a forma de relacionamento entre organizações. Então, esses aspectos, essas mudanças não podem ser deixadas de lado. Mais alguns elementos para a nossa análise: alianças e parcerias, qualidade, marketing, e-commerce. Vamos destacar nesse bloco o e-commerce. O e-commerce, ou o comércio popularmente aí pela internet, compras pela internet, mas não é só isso. Temos que lembrar que entre as empresas existe um processo de conexão tipo internet que já é mais antigo até do que compras pela internet e são fundamentais hoje para a integração real dessas organizações e como elas vão competir no mercado. E o próprio comércio para o varejo, a venda direta ao consumidor, também é um fator muito importante dentro de todo esse contexto. Vamos falar de outros tópicos, como organização virtual, o tamanho do Estado, revolução na educação, emergência do terceiro setor. Eu queria destacar dois dos aspectos aí: a questão da revolução da educação e a questão do tamanho do Estado. São elementos hoje que fazem parte de qualquer discussão de negócio, de qualquer inserção de uma empresa numa região, num país. Há vários elementos e a questão do conhecimento, porque as empresas hoje estão ficando cada vez mais intensivas em conhecimento. O percentual de trabalhadores cujo trabalho criativo é relevante, é fundamental a pessoa estar ligada, estar pensando em situações novas, ou seja, ela tem que estar com a mente, com o coração presente para que o trabalho possa ter qualidade. Esse percentual tende a subir cada vez mais. Especialista versus generalista, equipes autogerenciadas. Vou destacar aqui equipes autogerenciadas. Os grupos de trabalhadores, vamos dizer assim, estão hoje tendo que se organizar de uma maneira muito espontânea. Mesmo tendo a liderança, a gerência, elas funcionam hoje muito mais como elementos de aplicação de procedimentos
e praxes organizacionais. Os funcionários, os colaboradores, precisam, de alguma forma, criar as suas ações. Se você não tiver essa pessoa tendo a iniciativa, você dificilmente vai ter resultados muito relevantes. Vamos agora a um pequeno texto e percebam e fique ligado. Pense sobre isso um pouquinho. O planejamento estratégico não acontece através de simples modificações técnicas nos processos da empresa. As mudanças, a princípio, ocorrem em nível conceitual de gerência, resultando em novas formas de comportamento administrativo e outras técnicas e práticas de planejamento, controle e avaliação. Para muitas empresas, o planejamento estratégico é a única saída para a sobrevivência. Vamos agora falar de um conjunto de tópicos. Vamos falar de pensamento estratégico, planejamento estratégico e plano estratégico. Ou seja, estaremos falando de pensamento, de planejamento e depois de plano. Eu queria contextualizar um pouquinho isso, porque o processo que nós genericamente chamamos de planejamento estratégico tem todas essas fases. Então vamos vê-las uma a uma. Primeiro, o pensamento estratégico. O que é pensamento estratégico? É quando nós olhamos uma situação, temos as informações, temos a intuição, o sentimento, aquele algo dentro de nós, dentro das pessoas, que você precisa partir daquilo para fazer alguma coisa. É um processo amplo e normalmente você não tem como colocá-lo no papel. Ele é muito mais um processo mental, um processo até sensorial. Essa é a primeira etapa. Normalmente não são muitas pessoas numa organização que se envolvem nisso, são suas lideranças, ou porque são proprietários do negócio, são executivos com responsabilidade na condução, ou são os principais especialistas. O segundo passo, dentro dessa evolução, a partir do pensamento estratégico, é o processo de planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? É uma sistematização de processos a partir das diretrizes ou aquilo que ficou imaginado do processo anterior de pensamento, onde nós consolidamos uma linha de ações e discutimos as diversas opções. Então, é um processo de discussão, é um processo de envolvimento. Normalmente, o número de pessoas envolvidas nessa fase é maior do que no anterior. E quando você tem isso consolidado, você tem, então, a terceira fase nessa sequência. Essa terceira fase é o plano estratégico. O que é o plano estratégico? É um documento. É a hora que a gente transforma o que foi discutido e roteirizado no planejamento estratégico para alguma coisa documental. Obviamente, há restrições. Por exemplo, quem acompanha o plano documentado não sabe exatamente o que foi discutido. Por que certas ações estão documentadas ali quando, na realidade, poderiam ter outras? Então, a gente vai tendo restrições. O pensamento estratégico é amplo, o planejamento estratégico já passa por amplo no sentido de opções, mas não de pessoas. O planejamento estratégico, ele já é amplo em termos de número de pessoas e começa a ficar restritivo em relação ao que pensar ou os direcionamentos. E depois disso, o plano, que quem tem acesso apenas a ele, fica com o resultado final, um produto final. Não tem a percepção exata do que aconteceu. Por isso que é tão importante você envolver as pessoas, não só na hora que o documento está pronto para comunicá-las o que fazer, mas na medida do possível, trazê-las para uma participação, por menor que seja, ou a capacidade de sugerir, nas etapas anteriores do planejamento estratégico e do pensamento estratégico. Vamos agora falar sobre um outro aspecto. Estratégia e planejamento, os referenciais de partida. Quando nós pensamos no processo estratégico, já comentamos que ele vem evoluindo do pensamento ao planejamento em si e ao processo do plano. Existem conceitos que fazem parte dessa estruturação inicial, que se não tivermos clareza, pode comprometer muito o sucesso. Vamos então a um texto pertinente a esse tema. Qual é o nosso negócio? A questão é que tão raramente perguntamos, ao menos de forma clara e direta, ou dedicamos um estudo e uma reflexão adequada sobre o assunto, que esta pode ser talvez a mais importante causa do fracasso dos negócios.
Quando nós definimos o nosso negócio, a gente tem clareza sobre o que quer. Pessoas que andam para qualquer local, elas podem aleatoriamente ou por sorte ter sucesso. Então, o Peter Drucker chama a atenção na importância de nós termos clareza sobre o que nós estamos fazendo no nosso negócio. Vamos a mais um outro texto. Qual é o nosso negócio? Na fábrica produzimos cosméticos, nas lojas vendemos esperança. Essa frase de Charles Hevison, que aconteceu mais ou menos há 100 anos, ela traz uma genialidade por trás do empreendedor, da pessoa que percebe o que está fazendo. Quando você traduz um produto químico em algo que é o que de fato as pessoas necessitam. Bem, entender o cenário, entender o ambiente que a empresa está é fundamental. Então, se nós vamos olhar o nosso negócio de uma maneira organizada, sistemática, estratégica, temos que ter muita clareza para todos os públicos associados à nossa organização, em especial o público interno, o que nós de fato fazemos. Então, vamos olhar os negócios, algumas empresas nacionais, algumas internacionais, alguns grandes ícones, o que de fato elas têm como seu negócio. Vamos ver inicialmente qual é o negócio da Arisco, da Atlas, do Itaú, da Petrobras. São grandes empresas, são empresas e setores distintos. Mas vamos ver outras. A Estrela, Copenhagen, Localiza. Vamos olhar não só o negócio dessas empresas, mas de uma maneira mais ampla. A gente pode olhar de uma maneira simples, direta, óbvia, como nós podemos olhar de uma maneira mais rica. Qual é o setor, o que de fato é a essência do que nós fazemos? Então, vamos ver na tabela que vocês estarão vendo agora no vídeo, o que de fato essas empresas apresentam. Arisco, a visão restrita é temperos, mas numa visão estratégica, ampla, alimentos. A Atlas, elevadores, mas na realidade ela está no setor de transportes. O Itaú, serviços bancários. Não, soluções financeiras é a visão maior dessa instituição. Petrobras, combustível. Não, é mais do que isso, é energia. Estrela, brinquedos. Visão estratégica, diversão. Copenhagen, chocolate. Mas não, a visão maior, presentes até para você próprio. Localiza, aluguel de carros. E a visão estratégica, soluções em transporte. Então, vocês podem observar que, de fato, podemos olhar as instituições de uma maneira muito mais ampla. E isso facilita e orienta nossas ações estratégicas. Vamos agora falar da hierarquização e integração do processo estratégico. Há 3 elementos básicos, conforme você pode observar: a mudança radical, a mudança sistemática e a mudança orgânica. A mudança radical atua no topo da organização. Tudo que for radical vai necessitar de ter a bênção, a aprovação de quem está em cima. Mudanças extremas sem o apoio de quem decide de fato na organização e detém as principais responsabilidades nela são impossíveis, na prática, muito difíceis de ocorrer. Já a mudança sistemática é aquela que ocorre nos níveis intermediários, no processo hierarquizado, sistemático. É a forma mais tradicional. Os gerentes, em geral, conduzem esse processo, não tem muita ruptura, são evoluções e aperfeiçoamentos do que já existe. A terceira mudança existente, a orgânica, ela acontece na base da organização. Os trabalhadores, em geral, a comunidade daquela organização, sentindo a sua cultura, os efeitos do dia a dia, criam e sugerem mudanças. É a melhoria contínua no nível mais operacional. E fica a questão, como integrar tudo isso? Não é simples, não há uma única resposta e muitos desafios que nós temos de estratégia têm a ver com isso. Como é que eu concilio o inovador, o radical, com o sistemático e com o que as bases organizacionais, o sentimento coletivo, de alguma maneira sugere para todos nós. Vamos agora falar sobre princípios, missão e visão. Os princípios de missão e visão constituem os elementos onde nós oficializamos, nós outorgamos a quem vai conduzir o processo o referencial que já foi aprovado em etapas prévias ao planejamento estratégico. Em alguns casos, essa etapa até está dentro, ela já
é a etapa participante do processo estratégico. Vejamos, então, algumas das características desse momento. Crenças. Crenças são desejos, mitos, intenções que nós temos para fazer alguma coisa. Então, a organização, quando fala das suas crenças, ela fala daquilo que ela gostaria que seria o ideal. Vamos falar agora dos valores. Os valores têm a ver com o que nós fazemos, a prática, o dia a dia. É muito importante a gente entender o significado dessas palavras no contexto que nós estamos abordando aqui. Porque talvez você pense na palavra valores ou princípios de outras maneiras. Estamos com uma definição técnica, porque as palavras podem ter muitos significados. Então, no nosso contexto, no contexto clássico de administração estratégica, esses são os significados que são adotados pelos profissionais. Vamos agora falar dos princípios. O que são princípios? São declarações práticas, objetivas, que as organizações ou até as pessoas fazem que caracterizam tudo que elas acreditam. Então, é preciso haver uma integração sobre esses elementos que nós estamos falando. Desde aquilo que você tem como real, aquilo que você imagina e aquilo que você oficializa. Quando tudo isso acontece de uma maneira harmoniosa, e é impossível na prática você ter 100% de aderência ao que você deseja, ao que todo mundo faz, até porque nós estamos falando de pessoas. Então, as pessoas não têm como obedecer cegamente, cada uma tem seu estilo, sua educação. Então, isso dá reflexo no processo estratégico também. Mas as empresas boas, de sucesso, elas conseguem construir uma cultura muito bem apoiada nesses elementos referenciais. Vamos agora falar de visão. E, a respeito de visão, que tal um texto para provocar em todos nós o significado disso? Visão. Certa vez foi perguntado a Michelangelo como conseguia fazer esculturas tão belas. Ele respondeu: eu pego um bloco de pedra e a estátua já está dentro. Eu só tiro o excesso. Observem que coisa fantástica, né? Coisa de artista mesmo. E é muito bonito que nós podemos trazer essa visão artística, poética, para dentro da organização. Que tal tentarmos enxergar o que está acontecendo à frente e deixarmos de olhar os negócios de uma maneira apenas objetiva e direta? A visão é isso, a visão é a criação de algo do futuro que não existe ainda. Mas se nós não criarmos agora, como é que nós podemos chegar lá na frente com sucesso? O trecho que você assistiu da Fuga das Galinhas mostra o momento em que alguém que se propõe a liderar o processo cria uma visão de futuro, uma visão de movimentação, uma visão de realização de algo. E no desdobramento do filme a gente percebe que esse discurso foi muito relevante para tudo que aconteceu. Vamos agora perceber visualmente, vamos olhar na nossa tela, duas visões importantes, duas grandes empresas nacionais, a da TAM, a visão da TAM e a visão da Petrobras. TAM, ser a maior e a mais lucrativa empresa de transportes aéreos. Petrobras 2010, elaborada em abril de 2003. A Petrobras será uma empresa de energia com forte presença internacional e líder na América Latina, liberdade de atuação de uma corporação internacional e foco na rentabilidade e responsabilidade social. A visão, conforme nós vimos, é algo que nos projeta para o futuro. Quando a TAM estabeleceu sua visão, já tem tempo, ela imaginava ser uma empresa predominante no mercado. E esse é o fato hoje. Então podemos dizer que a visão fazia sentido. O comandante Rolim, quando imaginou isso para a TAM, conseguiu passar de fato essa energia, as ações foram organizadas e hoje nós temos aí a TAM como a empresa líder no mercado nacional. A Petrobras está passando por um grande processo de reorganização, adaptação a todos esses cenários num ambiente muito conturbado. Esse ambiente de energia é um ambiente hoje estratégico para países, para blocos, para o mundo. E a Petrobras está no esforço de ampliar e se enxergar como uma visão de realização no futuro, tudo isso de uma maneira muito maior, de uma maneira muito mais ampla, uma empresa
com presença internacional também. Podemos dizer, então, que a visão é uma mola propulsora e é preciso ter isso muito claro para nós podermos entender a separação entre esse assunto e o que nós vamos tratar na sequência, que é a missão. Porque a visão tem sempre esse impulso emocional, esse impulso para o futuro, esse desejo de nós querermos alguma coisa. E você na sua vida? Será que você tem visões ou teve? Como é que é a sua visão do que você deseja para daqui a 5 ou 10 anos? Como você está hoje? Foi fruto de uma reflexão? Foi fruto de uma maneira de enxergar o que você desejava para você? E outras vezes nós criamos visões para os outros, pessoas que nós temos responsabilidades. É o que nós fazemos com as empresas. Nós precisamos organizar essa visão, essa chegada ao futuro, porque a partir disso, se for feito de uma maneira harmoniosa, coerente, onde os recursos e as capacidades que a empresa tem possam ser harmonizadas, sem dúvida alguma, a chance dessa visão ter sucesso aumenta e muito. Vamos agora falar da missão. Ela tem vários aspectos na sua construção. Agora já estamos falando de algo mais objetivo. É o que nós de fato fazemos, é o que nós pretendemos ter como real e percebido, não só pelo nosso público interno, nossos colaboradores, nossos parceiros, fornecedores, mas também por quem está ligado a nós através do processo de compra, através do processo de relação mercadológica. Objetivos gerais. A missão deve tratar os seus elementos, a sua organização, o seu desenho, a sua explicação, com clareza sobre os objetivos gerais da empresa. Porque a missão ela é mais pragmática, ela é o que nós fazemos hoje. Obviamente tem que estar sintonizada com todo o resto da estrutura. Não existe missão isolada. Uma missão isolada é muito pobre. Sem visão, sem princípios, sem valores, sem um desejo, sem a energia por trás disso, a missão fica estéril. Então, é preciso que os objetivos finais sejam claramente respeitados. Um outro elemento a considerar é a definição do negócio. Não adianta você criar uma missão oportuna, uma missão que possa fazer sentido no contexto atual. Tem que ter alinhamento com a definição do nosso negócio, o que nós imaginamos para o nosso negócio. Competência distintiva. O que nos torna diferentes? Se você conseguir, na sua missão, caracterizar elementos seus que são peculiares, aquilo que de fato pode ser percebido como uma competência distintiva, única, ou pelo menos que poucos tenham, isso ajuda a caracterizar o que nós fazemos. Indicações para o futuro. A missão deve sinalizar a ação para o futuro. E nesse ponto, nós temos a convergência, a superposição da missão com a visão. Quando nós apontamos algo que vai ser feito hoje, que atingirá a visão que nós estabelecemos para o nosso negócio, e aí eu queria fazer uma ressalva. Visão não tem prazo de validade definida, não há uma regra. Olha, a visão é para daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos. Depende do negócio. Quando você está, por exemplo, no negócio aeroespacial, quando você está no negócio de aviões, qualquer projeto de avião, até você ter o primeiro, leva 5, 7, 8 anos no mínimo, por baixo. Então é claro que a visão dentro de um setor desse, no mínimo é de 10 anos, 15. Isso quando ela é imediata. Em geral, eles se dimensionam para prazos maiores. Já algo que é muito de moda, muito ligado a vestuário, você precisa enxergar com um horizonte menor. Dentro das visões para o futuro, nessa conectividade com o futuro, o que a organização fará? Essa pergunta é muito importante para a gente enxergar o futuro. Você precisa definir o que a empresa é, o que ela pode ser. Se você tiver alguma clareza sobre os caminhos e não deixar leque aberto, as suas energias podem ficar mais focadas. Num mundo muito competitivo como o de hoje, responder essa pergunta, ter clareza sobre isso, é extremamente útil. O que a organização nunca fará? Você pode achar estranho, né? O que a organização fará, o que ela nunca fará. Mas olha, se você puder, dentro das opções debatidas, classificar em 2 grupos, você elimina muito debate, você elimina muitas situações onde as pessoas ficam perdendo tempo, voltando ao assunto outra vez. Se houver clareza,
classifica isso de uma maneira muito nítida. Um outro elemento é o que a organização poderá fazer, ou seja, há dúvidas. Então, se há dúvidas, isso fica na pauta para a gente estar avaliando dentro dos processos organizacionais. Como nós estamos aqui enfatizando o processo estratégico deverá lançar luz, deverá buscar informações para, em algum momento, isso ficar claro, se é ou não é. Então, dessa maneira, nós podemos, de alguma maneira, de algum modo, atingir os objetivos de uma boa estruturação de missão. Vejamos duas missões que caracterizam, ilustram de uma maneira simples esses conceitos que nós abordamos aqui. Uma delas, a primeira, de um pronto-socorro nos Estados Unidos. Transmitir confiança aos aflitos. Você curar uma pessoa, buscar a cura de uma pessoa que chega numa situação lamentável a um pronto-socorro é a coisa mais óbvia que tem para uma instituição dessa e para o público em geral. Agora, transmitir confiança aos aflitos enriquece e torna essa organização única, distintiva, diz o que ela fará, traduz muitos elementos aí dentro. Uma segunda missão que eu gostaria de destacar é a do Exército da Salvação, que é a mesma há 180 anos. O Exército da Salvação foi fundado por um militar que, ao sair do seu tempo de ativa, criou uma instituição de finalidade social, uma ONG, pelo que nós conhecemos hoje. E a missão que ele estabeleceu para essa ONG foi dar cidadania, recuperar e trazer para a sociedade as pessoas que estavam afastadas dela. E o primeiro grupo que eles usaram como referência para o seu trabalho, a energia do seu trabalho, foi com as prostitutas. As prostitutas de Londres eram tratadas praticamente como animais, seres afastados do convívio social. E essa pessoa que fundou a Exército da Salvação, o grupo de pessoas que ele sensibilizou, fez todo um trabalho para torná-las e serem percebidas como de fato são, seres humanos. Hoje, há 180 anos depois que houve a sua criação, o Exército da Salvação trata e lida com pessoas HIV positivas, que são os modernos rejeitados. Então, é muito interessante perceber a coerência que essa organização teve ao longo de todo esse tempo, com uma missão que resistiu a tantos períodos de mudanças. Chegou agora a hora do nosso quadro, Planejamento de A a Z. Conhecimento. Mais do que nunca, as grandes empresas estão reconhecendo a importância da gestão do conhecimento. Estamos diante de um cenário bastante complexo no mundo corporativo e na sociedade em geral. Fenômenos econômicos e sociais estão reestruturando o ambiente dos negócios. A globalização da economia e a tecnologia da informação são fatos dos quais nenhuma empresa pode escapar. Só consegue manter a competitividade a empresa que encarar de frente todos os desafios. Para isso, é preciso mais que coragem, é preciso conhecimento. Então, o que significa gestão do conhecimento? Primeiro, vamos entender o que é conhecimento. Não é de hoje que o conhecimento desempenha papel fundamental na história da humanidade. Sua aquisição e aplicação resultaram em conquistas de inúmeras civilizações. Mas só saber muito sobre algumas coisas não é suficiente. Dentro de uma empresa, o desafio é aplicar e usufruir do conhecimento de todos os funcionários. Gestão do conhecimento, então, resume-se na criação e implantação de processos que gerem, armazenem, gerenciem e disseminem o conhecimento. O conceito geral parte da premissa de que todo conhecimento existente na cabeça das pessoas e no coração dos departamentos pertence também à empresa. Em contrapartida, todos os funcionários e colaboradores que contribuem para este sistema de troca também podem usufruir do conhecimento presente na empresa. Vamos às dicas do nosso encontro de hoje. Primeiro, dicas de 2 livros. Livros recentes que podem te ajudar a desenvolver um pouco mais os assuntos que nós abordamos no encontro de hoje.
O Monge Executivo, James Hunter, editora Sextante. Esse livro aborda os principais conceitos de estratégia, de administração, com uma linguagem muito interessante, leve, com personalidades, personagens que o autor soube colocar de uma maneira muito inteligente. 7 Homens e os Impérios que Construíram, Richard Tedlow, editora Futura. Esse livro traz a biografia de 7 grandes empreendedores, os 7 maiores do mundo. E lá você vai perceber a visão, a missão, como que a personalidade deles de alguma maneira afetou o negócio, como é que eles se adaptaram. É um livro para ler com calma, é um livro também meio romance, é um livro que você vai pensar muito sobre a natureza humana. E um trabalho para você fazer. Tem um trabalhinho também, não é só leitura de livros. Eu sugiro que você olhe para a sua organização, onde você trabalha, onde você até trabalhou, se você no momento não estiver com algum vínculo específico, e pense qual a visão dessa organização, qual a missão, quais seus valores, quais seus princípios. Tente perceber quais são os elementos reais e os declarados. Faça uma comparação. Esse tipo de reflexão é muito legal, quando a gente olha o declarado, o oficial que está escrito com o que é praticado. E se você for um executivo, você tiver responsabilidades maiores nessa empresa, essa sua reflexão pode ser muito útil para todos. E a última atividade sugerida, faça a mesma coisa que eu acabei de sugerir para a empresa na sua vida pessoal. Bons estudos!